Bom dia para nós. Vamos aqui falar de um assunto preocupante hoje, que é a inflação. Estava vendo aí uma reportagem no jornal da Band de 5 ou 6 dias atrás, não me lembro exatamente qual é a data, e eu estava vendo dados que o repórter estava apontando que a inflação na União Europeia bateu 7,4%. Foi a pior inflação dos últimos 50 anos. A culpa, segundo a reportagem, é do combustível, que sofre alta de 60% na Europa. A energia traz também o aumento do trigo, da soja, o frango, tudo isso desapareceu das prateleiras na Europa. Desapareceu das prateleiras. O óleo de girassol sumiu, ele é importado da Ucrânia, então em Paris não existe mais óleo de girassol. A inflação está atingindo o pior nível mundial dos últimos 50 anos. Os Estados Unidos vivem a pior inflação dos últimos 40 anos. Uma série de dados eu poderia trazer aqui, mas eu vejo todos os dias a Rede Globo falando que a culpa da inflação é do governo Bolsonaro, que a culpa da alta dos combustíveis é do Bolsonaro, que o governo Bolsonaro isso, o governo Bolsonaro aquilo. Hoje eu estava ouvindo a tal da Miriam Miriam Leitão, aquela terrorista lá, subversiva, dizendo que o Bolsonaro é mentiroso, que a culpa de todo o mal do mundo é dele. Ninguém fala dos desmandos que a Petrobras sofreu nas mãos da petralhada, daquela bandidagem que ficou 16 anos no poder. Mas a culpa da inflação, segundo a esquerdalha, é do Bolsonaro. Se nos Estados Unidos e na Europa a inflação é a pior inflação dos últimos 40 e dos últimos 50 anos, 40 anos nos Estados Unidos, 50 anos na Europa, imagina no Brasil, que nós tivemos 16 anos de petralhada, depredando, dilapidando o patrimônio público, o patrimônio da Petrobras. Agora você veja, lá na Europa o combustível está caro, muito mais caro do que aqui. Aqui nós temos aí entre 6,60, 6,70, 7 reais, em alguns lugares até um pouco mais. O álcool entre 4,80 a 5,40. Os postos fazem o que querem, cobram quanto querem, têm liberdade para isso, mas lá na Europa está muito mais caro. Mas lá eles ganham em euro, mas também pagam o combustível em euro. Se lá está ruim, como eu já disse, imagine aqui que nós tivemos 16 anos de desmando da petralhada. E aí, alguns repórteres que se dizem jornalistas, mas não são, porque jornalista, ele não fica influenciando você a opinião dele. Eu tenho a minha opinião de direita, eu sou jornalista, tenho registro no MTE, sou de direita, sou conservador, expresso a minha opinião, porque eu não estou fazendo uma reportagem na televisão, eu não estou trazendo fatos. Quando eu trago fatos, eu tenho que me ater a fatos, eu não posso expressar opinião. O grande problema aqui é que eu tenho que trazer o fato de que a imprensa está tentando influenciar a opinião das pessoas contra o atual governo de direita. Eles não estão expondo a verdade da crise econômica no mundo. Eles estão focando na crise econômica dentro do Brasil e focando no governo do presidente Bolsonaro, como se ele fosse o mago das coisas ou o culpado da crise no mundo. Isso não é jornalismo de verdade. Isso é imprensa marrom. E jornalismo marrom não é feito por jornalistas, mas feito por canalhas, por pessoas que ficaram lá fazendo faculdade de jornalismo no boteco na frente da faculdade, ao invés de ir na sala de aula e aprender o mais importante, a ética de qualquer profissão, principalmente a ética do jornalismo, que é se ater a fatos e não tentar influenciar a opinião. Jornalismo não é influenciar opinião. Quem influencia opinião são youtubers, influenciadores digitais.
Ou aquele pessoal que faz programa assim de influenciar, mesmo que seja na TV. Mas jornalismo não. Jornalismo são fatos. E a inflação é generalizada no mundo, não apenas no Brasil. E o Bolsonaro não tem culpa da inflação generalizada no mundo. Mas o que acontece no mundo, sim, tem culpa da inflação que nós temos no Brasil. E o que aconteceu no passado, junto com a petralhada, também tem culpa no que acontece no Brasil. E isso não é influenciar na opinião, é trazer fatos. Nós tivemos corrupção no governo PT, 16 anos de corrupção generalizada, e isso influencia no que acontece hoje. Nós estamos pagando a conta do passado. Nós também estamos pagando a conta do fique em casa na pandemia. Então, isso são fatos. Não estou tentando influenciar ninguém. Estou trazendo fatos. E contra fatos, não há argumentos. Bom dia para nós.